Olá, bom dia. Vemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje. Hoje caiu no livro de Jó, né, o capítulo 30. Aqui Sim, está praticamente na metade da história de Jó aqui, né? Todos nós conhecemos a história dele, que no comecinho lá tem um propósito de Deus com ele para provar para o diabo que ele era fiel a Deus, e por isso ele está passando um processo. Isso começa lá no comecinho do livro de Jó. E aqui nós estamos no capítulo 30 já, onde o Jó está fazendo uma oração a Deus, já está passando por um momento de muito tempo que ele está daquele jeito ali, sofrendo com a sua lepra, sofrendo ali com toda a destruição que aconteceu, perdendo todos os seus filhos e perdeu toda a sua riqueza, estava também com a sua saúde ali já debilitada, ali foi tocado pelo inimigo na parte da saúde, estava com uma lepra, ele estava jogado às cinzas ali, aos escombros daquilo que já era dele. E ali ele está fazendo oração a Deus, está orando a Deus, se humilhando perante a Deus, né? Mas sempre acreditando que Deus estava ouvindo, que tinha um motivo para ele passar aquela fase ali, aquele momento ali, né? Que ele estava se mantendo firme. Mas eu acredito, irmãos, que aqui ele está no momento, está no meio da história. Então todos nós sabemos que nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 2 anos. As coisas podem mudar de repente, assim, porque tem propósito, tem acontecimentos para Deus realizar. E aqui Jó, embora ele não sabia, a você e eu analisar uma história como essa, quando alguém chega nesse ponto que Jó estava aqui, de perder todos os seus filhos, de perder toda a sua riqueza, de estar doente, qual o pensamento da pessoa? Qual a situação que a pessoa vai se encontrar? Pô, tá chegando o meu final. Tá chegando o meu fim, eu já perdi tudo que eu tinha, não tenho mais nada, agora já estou doente. Não tem cura. O que vai acontecer comigo? Mais para frente eu só tenho que me jogar no pó da cinza, que é como eu vim, né? Jogar para a terra ali e esperar o dia da minha morte. Era isso que uma pessoa comum faria se tivesse na situação dele, porque já não tem mais riqueza, não tem mais família, só tinha a mulher dele e alguns dos seus servos que tinha sobrado que vieram contar para ele, né? A Bíblia fala que tem uns 4 ou 5 servos que estavam em situações diferentes ali, que escapou da situação e veio contar para ele o que tinha acontecido. Então tinha alguns servos ainda ali, uns 5, 6 servos de regiões diferentes, mais a sua esposa e a doença que ele tinha. E ele estava ali no momento orando com Deus, ali falando com Deus, ali sempre se humilhando a Deus, sem entender o porquê passava por aquilo, porque ele estava naquela situação ali. Mas sem saber, irmãos, que Deus estava provando, estava preparando ele para depois honrar ele mais para frente. Quantas das vezes, às vezes nós estamos numa situação também semelhante e nós estamos passando por um momento também e acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está dando atenção, ou que Deus está até nos punindo por alguma coisa. E às vezes não é uma punição, às vezes é uma preparação. Porque todo mundo que conhece a história, que sabe que Jó, mesmo quando os filhos dele faziam uma festa, dava aquelas festas que eles reuniam todos os irmãos num lugar só e faziam uma grande festa, Jó não sabia se eles haviam errado alguma coisa ou pecado contra Deus. Jó preparava o sacrifício por eles, fazia o sacrifício que era mandado pela lei para expiar os pecados de todos os seus filhos, mesmo sabendo se eles tinham ou não feito alguma coisa de errado. Só por supor que pudesse ter acontecido alguma coisa, ele já fazia. Um homem que respeitava muito a Deus, que temia Deus, e Deus honrava ele. Que ele foi até uma referência a Deus, falou: tá vendo meu servo Jó? Tá vendo como que ele é reto comigo e ele se desvia do mal? Ou seja, um homem que temia Deus. E ele passou por esse processo, né? E mais para frente ele foi honrado. Então, às vezes eu não sei que processo você está passando aí. Se esse processo foi causado por você mesmo, ou se esse processo é um momento que Deus está te preparando para algo que vai vir para frente, por alguma coisa que Deus está te preparando. Não podemos comparar, irmãos, que tudo que acontece vai ser por causa que a história é igual a de Jó. Ah, Jó passou por isso, então eu também estou nessa situação que ele está. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter um exemplo de fé como ele tem. Que às vezes em momentos de dificuldade, de situações difíceis, não podemos desacreditar que Deus está no controle de tudo. Que Ele está no controle, mas porém nós não sabemos como será o destino. Né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm testemunho aí de que chegou à beira de morte e Deus tirou elas de lá. De pessoas que chegou à beira de situações difíceis que já alguém ia determinar, o final acabou. E Deus mudou aquilo. Então toda situação para Deus ela é simples de resolver. Mas nós temos que ter a fé naquilo e entender o porquê de passar por aquilo. Entender o porquê e nunca desconfiar. Nunca achar que Deus não está no controle, que Deus não está vendo. Porque é igual eu falei... tudo, né, Tá Deus vendo? sempre está vendo tudo. Sempre está vendo tudo. É igual eu falei para a Rô aqui, nós estávamos comentando antes de gravar aqui, que Jesus ele pede para os discípulos tomar o barco, ele também entra nesse barco,
E a Bíblia diz que eles estão indo no barco e Jesus pega um travesseiro, vai lá embaixo, assim, na polpa lá e vai dormir. Jesus está dormindo tranquilamente lá. E os discípulos estão remando, e está vindo uma tempestade, está vindo aquela tempestade, e a água entrando dentro do barco. E muita coisa acontecendo. Jesus estava dentro do barco, tinha uma tempestade fora, eles estavam lutando contra a tempestade ali, todo preocupado, não estava conseguindo vencer, e Jesus dormindo. Jesus não estava no barco? Estava no barco. Porém, estava tranquilo ali, estava no controle, não tinha nada fora do controle dele. Os discípulos vão lá e acordam ele: Jesus, estamos perecendo. O barco vai afundar, Jesus. O senhor vai ficar aí dormindo? Ou seja, muita gente pensa que Deus está dormindo, mas Deus não está dormindo, Deus está atento ao que está acontecendo com você. Deus está preparando você, Deus está provando você, para ver até a tua fé onde vai. A Bíblia diz que Jesus levanta ali, né? Levanta e fala assim: mar, acalma, vento, para. Calmou tudo, ele falou assim, ele olha para os discípulos: homens de pouca fé. Vocês não podiam ter falado, não me para a situação, ou E a palavra de hoje fala da fé, né? Profetizar coisas boas, profetiza coisa boa. Sim, e você vai ver que vai mudar. Então, essa palavra, assim, que nem o Jair falou, não podemos comparar. Mas para nosso dia a dia, que eu vim falar aqui para vocês, que eu entendo essa palavra, é que muitas pessoas estão em depressão, estão revoltadas com Deus, estão com alguma situação difícil na vida, estão sempre olhando para o lado negativo de tudo, né? Então, é o jeito de você ver a tua situação, é o jeito de você olhar. Então, sempre que eu ensino aqui, quando você está passando por uma situação que você não vê saída nessa situação, ou uma doença, ou um trabalho, alguma coisa assim, que a gente costuma aumentar muito o tamanho desse problema, pela nossa mente, a gente de ver as coisas, a gente se vê como espírito eterno. Então você faz uma meditação com Deus, você se eleva a um patamar onde você está se vendo, a tua vida lá de cima, desde que você nasceu até hoje, né, que você está vivendo tudo isso. E ver quantas bênçãos Deus já te deu e quantas provações que Deus te deu. E você vai ver que se você é um espírito eterno, né, que esse corpo é uma passagem, a gente perece nessa vida por uma passagem, nós estamos em aprendizado, né? Algum aprendizado nós vamos tirar disso. Então, quando você olha para uma perspectiva dessa, que o teu espírito tem aprendizado, e você está se olhando como espírito eterno, olhando aquela tua vida ali que você está vivendo, você vai ver que seus problemas diminuem. Por quê? Porque você está passando por algo que vem, que Deus dá a força para você passar. Deus nunca tira de você a força, que nem de Jó, né? Jó, Deus provando, imagina na situação de Jó, um homem super rico, uma família maravilhosa, né, Jay? Homem que abençoava todo mundo, seus funcionários à sua volta, abençoava as pessoas que chegavam até ele. Um homem que trazia para a sociedade muita dignidade. Ele era um homem que tinha hombridade, ele era um caráter maravilhoso. E de repente Deus faz ele perder a riqueza, perder a família, perder a saúde, perder tudo. Ele comia lixo, por isso você fala das avestruzes, que ele vivia como avestruzes e abutres, porque comia carniça, comia lixo. E a pele dele estava se apodrecendo da lepra. E além de tudo, Deus ainda trouxe aquela doença horrorosa. Então, se você se comparar a tua situação com a situação de Jó, sendo um homem totalmente íntegro com Deus, né? E que muitas vezes nós temos muito ainda que aprender, você fala assim: mas sou uma pessoa tão boa. Sim, mas Deus não vai tirar de você o fardo. Só que Ele vai te dar estratégia e força se você tiver uma outra perspectiva de visão daquela situação. Se você olhar com mais força, que aquela situação é mínima para você, que você é um espírito eterno, que você tem mais força que tudo isso. Então, Deus vai realmente ativar mais ainda a tua força. E vai fazer com que aquela situação passe mais rápida e que você receba em dobro de benefícios, muito mais do que você era antes dessa situação. Você vai ser muito mais próspero, muito mais abençoado quando passar toda essa situação. Então, essa passagem de Jó nos ensina a ver a vida com uma outra perspectiva, de você perceber que tem pessoas que têm muito mais problema que nós do que a situação que você está passando. Muitas vezes, só porque uma pessoa perdeu a sua mulher, o seu esposo, o ente da sua família que você amava, você já fica super revoltado com Deus, porque Deus não está te olhando. Mas Deus preparou aquilo já. Deus estava com tudo planejado e perfeito para cada um andar naquele propósito, naquele desígnio que você teria que passar.
Mas de repente é um teste na sua vida para ver como que você seria perante aquela situação com Deus, né? Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que são todas as coisas, todos os seus familiares, todos os seus filhos, seus empregados, as pessoas que te amam, os lugares que você ama, né? Que você de repente deve ter perdido. Então assim, quando você está numa situação difícil, isso você tem que pensar, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é justo e correto. Ele não está fazendo injustiça com você. Ele não está. Você pode conversar com Ele, você pode discutir com Deus e se abrir com Deus e falar: Senhor, eu não estou aguentando essa situação, por que eu estou passando por isso? E se a resposta, meu irmão, não vier por lado nenhum, você ficar em silêncio dessa resposta, é porque você tem que manter a tua fé e a certeza de que Deus está no controle, porque Ele está. E Ele vai trazer vitória depois para você dessa situação. Com certeza, Deus vai estar te testando. Se você realmente é um filho que aprendeu a lição. É uma prova. Nós não estudamos na escola, depois o professor não vem com uma prova totalmente diferente e super difícil, que você estudou tanto e você não consegue fazer aquela prova. É mais ou menos isso. Você se revolta com o professor porque você sabia tudo e você tira uma nota aí baixíssima porque ele testou de uma forma diferente. E é isso que Deus nos faz, muitas vezes. Ele nos testa de uma forma diferente, mas um alívio que eu te dou e um exemplo maravilhoso que eu te dou da natureza. Você vai lá e arranca, né, e corta, né, a madeira lá que tem uma árvore dando flor para você. Você vai lá e corta ela sem nem tá nem aí, sem nem falar com ela. Você vai lá e manda cortar, arranca aquilo ali fora, tal. E quando ela é cortada, passa um tempo, ela brota. Ela pode estar lá embaixo, um talo. Ela brota. Ela vem de novo, dando uma oportunidade para você enxergar ela de uma outra forma. Porque ela vem florir, ela vem dar fruto, ela vem fazer alguma coisa ainda para você que tirou toda a vida dela. Você colocou fogo no mato, ela rebrota daquele carvão. Ela rebrota para te dar a sombra, o oxigênio, ela rebrota para te dar o amor que ela tem por você. Isso é a natureza. Ela rebrota das cinzas, como Jó rebrotou, Deus fez ele brotar das cinzas. Ela pode estar ali sequinha, queimadinha, preta, vai sair broto verde, vai sair fruto daqui a um tempo, vai sair flores daqui a um tempo. Então, esse é o exemplo da natureza. Se você está aí, botaram fogo em você, você está só cinza, não desista, porque Deus ainda vai te brotar e vai te trazer uma coisa muito melhor, muito maior, onde você vai vir ainda com mais força, com mais beleza, com mais energia para passar por qualquer outra provação. E você vai olhar para trás para essa provação e você vai falar: Senhor, graças ao Senhor. O Senhor me deu um aprendizado, um exemplo para outras pessoas, a minha família. O Senhor me fez servir de exemplo para pessoas. O Senhor me trouxe à tona tudo aquilo que o Senhor quer passar para as pessoas que estão à minha volta. Então, elas melhoraram, eu melhorei, estou mais fortalecido diante daquela prova. Porque é através da prova que nós elevamos nosso espírito, meus irmãos. Então, não desistam, tá bom? Pensa aí na natureza. Um grande beijo no coração. Uma semana de reconstrução para todos vocês. Amém. Tem todos um ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.